Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para iniciar com a parte de revisão da nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. Hoje a gente vai dar uma revisada no conteúdo que a gente viu durante o mês de março, na disciplina, no semestre 2020.1. Iniciamos a disciplina discutindo o que era um processo químico e verificamos que o processo químico é toda e qualquer transformação ou conjunto de operações coordenadas que causem transformação física ou química em material, mistura de materiais, visando a obtenção de lucro na indústria química. Dentro dessas transformações, verificamos que existem uma série de necessidades de conhecimentos prévios para que a gente consiga fazer essa transformação de forma controlada. Essas transformações, elas são baseadas em alterações da matéria-prima e a gente precisa de conhecimentos prévios nas áreas de físico-química, cinética, termodinâmica, fenômenos de transporte, de transferência de massa de calor e fundamento de escoamento de fluidos, além, obviamente, do mais importante, do balanço de massa e de energia. Tudo isso culmina aqui no que a gente conhece como design do nosso reator, ou seja, na especificação e características de operacionalidade desse equipamento, para, por fim, chegarmos na informação que é o foco principal e grande objetivo da nossa disciplina, que é a determinação do tipo e dimensão do nosso reator. Tudo que a gente vê aqui na área de cinética, a parte tanto de teoria quanto de experimento, a gente aprende a disciplina de cinética química no nosso curso, que é a disciplina pré-requisito para essa. Aqui na disciplina de cálculo de reatores, estaremos focados aí na determinação do tipo e dimensão do nosso reator, esse é o objetivo principal. Partindo para a estrutura de definição da nossa disciplina, em termos de conteúdo, a gente consegue separar aqui muito bem o que é cinética química do que é cálculo de reatores. Basicamente, a gente passa essa linha aqui, e tudo que se encontra acima dessa linha é o que a gente conhece como cinética química. Tudo que está para baixo dessa linha é o que a gente conhece como cálculo de reatores. Tudo que vocês aprenderem em cinética a gente tem um conjunto de dados laboratoriais e considerações teóricas acerca do mecanismo que rege essa estrutura de dados laboratoriais. A partir desse conjunto de dados, a gente faz uma análise. Essa análise pode ser baseada naqueles métodos diferenciais, integrais, tudo aquilo que vocês aprenderam, para dar origem ao que a gente conhece como modelo cinético. Esse modelo cinético é a parte mais importante daquilo que vocês aprenderam em cinética. Por quê? Porque ele que vai determinar para a gente aqui, durante a etapa de cálculo e desenvolvimento de reatores, quão rápido as coisas vão acontecer, como as coisas vão acontecer dentro do nosso equipamento. Aliado a isso, a gente vai partir para a formulação do modelo para o design do nosso reator. Para isso, vamos dar algumas informações adicionais. Primeiro, algumas limitações e restrições impostas pela economia ou por redução e aumento de escala, e, por fim, a parte de transferência de calor e massa do nosso equipamento. Para isso, podemos usar relações teóricas ou empíricas ou semi-empíricas. Isso aí depende da característica operacional que a gente deseja. Por fim, eu vou estabelecer os cálculos necessários para fazer essa modelagem. Vocês vão verificar ao longo da disciplina que a maioria desses cálculos necessita de auxílio computacional por serem cálculos de elevado desempenho, são cálculos longos, extensos, por isso precisamos do auxílio computacional, para aí, por fim, chegar no que a gente deseja, que é o design do nosso reator. Lembrando que o que é importante é, lá da disciplina cinética, como a gente obter um modelo cinético confiável que represente bem o nosso sistema. Por fim, chegamos na pergunta original aí, que sempre resulta dessa aula inicial, né? O que é um reator? O reator é todo e qualquer equipamento que opere conversões e transformações químicas. Para isso, a gente vai usar de um vaso, e esse vaso é conhecido como reator. Ele é o principal equipamento dessa fase do processo. É nele que a transformação química tem que ocorrer, e ela tem que ocorrer de forma controlada. Basicamente, o que vai acontecer lá dentro é as nossas matérias-primas vão ser alimentadas no reator e de lá vão ser transformadas em produtos. Basicamente é isso que a gente está interessado em fazer. Se a gente definir genericamente o que é um reator químico é um recipiente onde ocorrem reações químicas, transferência de massa e transferência de calor. Observe que a própria definição já traz, por essência, a necessidade das outras fenômenos de transporte, das operações unitárias para que a transformação química aconteça de forma controlada. A definição do que é um reator já traz isso dentro dela. A gente vai usar conhecimentos de muitas áreas, como eu já tinha adiantado para vocês, termodinâmica, cinética, mecânica de fluidos, transferência de calor, transferência de massa e até de análise econômica de processos.
Tudo isso é muito importante para que a gente desenvolva um reator químico operacional e confiável. Quando a gente vai desenvolver um modelo, uma equação de performance para um reator, basicamente o que a gente deseja é, de alguma forma, correlacionar entradas e verificar como ocorre a transformação dentro do nosso reator para daí fazer o que a gente sabe como saída. Para isso, a gente vai usar dois grandes blocos de informação. A primeira é a informação cinética, que é aquela originada do modelo cinético. E, por fim, a informação do modo de contato, que é como os materiais entram em contato dentro da superfície do reator, como eles se modificam lá dentro, para que daí a gente tenha uma informação de como ele percorre o caminho do nosso reator. Tudo isso resulta em um modelo matemático, né? O grande objetivo aí da disciplina é estabelecer como esses modelos matemáticos atuam. Para isso, a gente vai correlacionar aqui, tem uma função que é uma saída, essa saída vai ser função das características de entrada do nosso sistema, do modelo cinético e da forma de contato lá dentro estabelecido. É isso que a gente vai buscar aqui na disciplina, criar esses modelos aí. Partindo para um outro tópico da nossa revisão aqui, que a gente já tinha visto lá no começo, a gente falou um pouco sobre classificação das reações. Existem inúmeras classificações, aqui a gente vai ver aquelas que são mais importantes. Basicamente, as reações podem ser classificadas de acordo com a característica e a quantidade de fases envolvidas nos nossos processos. Essa classificação é basicamente dividida em dois blocos. A gente tem o que a gente chama de sistemas homogêneos e o que a gente chama de sistemas heterogêneos. Uma reação é dita homogênea se ela ocorre em uma única fase, e ela é dita heterogênea se ela requer, no mínimo, a presença de duas fases para que aconteça. Outra classificação que a gente viu é aquela que se refere à característica catalítica do nosso sistema, ou seja, se a reação utiliza ou não aí catalisadores para acontecer. Essas reações, elas são classificadas como catalíticas ou não catalíticas, muito exclusivamente. Ela é catalítica se ela usa catalisador e ela é não catalítica se ela não usa catalisador. Só para recordar, vocês já viram isso lá na disciplina de cinética, mas o catalisador é aquele material que reduz a energia de ativação. Né? O papel do catalisador é exclusivamente esse aqui. Ó. Ele vai reduzir a energia de ativação do nosso sistema, de forma que essa redução ocasiona aí uma aceleração do processo, uma aceleração da nossa reação. Outra classificação, que é a classificação conjugada, né, que assim a gente chama, que ela classifica as reações entre homogênea não catalítica, que seria basicamente aí a grande maioria das reações em fase gasosa. Essas reações acontecem normalmente em fase única, fase gás, sem a presença de catalisador. A gente tem também o que a gente conhece como reações homogêneas catalíticas, que seriam aquelas maiorias daquelas reações em fase líquida. A gente tem a presença de um catalisador ali, normalmente esse catalisador pode estar presente na fase líquida também, e por isso a gente tem duas fases líquidas ali homogêneas que resultam numa reação. Temos as reações heterogêneas não catalíticas, que são reações rápidas, tais como as queimas a gás. Isso aqui, por exemplo, a gente tem a reação de queima do carvão, as reações de absorção gás líquido com reação, a redução do minério de ferro a aço, ataque de sólido por ácido, todas essas reações são heterogêneas não catalíticas. Por fim, temos reações heterogêneas catalíticas, que são a grande maioria das reações com aplicação industrial. Por exemplo, síntese de amônio, oxidação de amônio, produção de ácido nítrico, todas as reações enzimáticas e microbiológicas, por aí vai. Os reatores eles também podem ser classificados de acordo com a natureza das fases envolvidas no processo. A gente pode ter uma série de sistemas, por exemplo, o reator gás sólido. O reator gás sólido é aquele que tem, como esse exemplo aqui, ó, um sistema com a presença de um gás e um sólido, como o próprio nome já diz. Nesse caso aqui, o nosso sólido é carvão, e o nosso gás é ar ou oxigênio. Eles são alimentados no reator e a gente produz o produto gasoso aqui no final. A gente tem também os reatores do tipo gás líquido sólido, que seriam esse próprio exemplo que a gente acabou de falar, caso a gente inserisse no reator também vapor de água. Então a gente teria uma mistura de água líquida, carvão sólido e ar gasoso. Com isso a gente teria um reator trifásico inicialmente aí para reagir.
Temos os reatores do tipo gás líquido, que são aquelas reações que normalmente ocorrem com borbulhamento de gás dentro de um líquido. Exemplo clássico, reatores de biomassa para produção aí de diferentes compostos. Normalmente eles têm um borbulhamento de um gás dentro de um meio líquido que contém as células. Temos também os reatores do tipo líquido-líquido, exemplo comum, os reatores de processo de produção de biodiesel aqui. Ó. Esses reatores, normalmente, eles têm equilíbrio líquido-líquido em sua presença, uma fase líquida contém aí os produtos, né, os bióleos, os óleos, né, o biodiesel em si, e a outra fase contém a glicerina residual da produção. Os reatores eles podem ser também classificados de acordo com o seu tamanho, em 3 escalas, basicamente, né, muito embora uma delas esteja em desuso. A gente tem a escala laboratorial, a escala piloto e a escala industrial. Escala piloto, atualmente, a gente pode riscar ela aqui no mapa. Por quê? Porque ela tem se mostrado muito cara. A gente tem outras ferramentas para fazer isso aqui de forma mais precisa, como, por exemplo, a CFD. A CFD funciona muito bem com isso aqui, atua muito bem, faz essas transformações de forma muito precisa. Então, a gente não precisaria aí de utilizar de outras estruturas para fazer o cálculo aí da etapa piloto. A gente consegue pular essa etapa, a gente consegue ir do laboratório para a indústria muito bem com auxílio computacional. Então essa etapa está caindo. Mas só para a gente definir, o laboratório bancado é aquela escala muito bem controlada, pequena, muito precisa, que a gente encontra nos diferentes laboratórios, e ela serve basicamente para que a gente desenvolva os modelos matemáticos dos nossos reatores industriais. Escala piloto, ela era usada antigamente para que a gente entendesse os obstáculos que existiam entre a escala laboratorial e a escala industrial. Ela era construída em tamanho maior do que a escala piloto e tamanho não tão grande para ser definida aí como uma escala industrial. Mas isso ocasionava um custo muito alto também de produção. Por isso que ela está em desuso, a gente consegue contornar isso aqui com tecnologias computacionais, conforme eu tinha falado para vocês. E, por fim, chegamos na escala industrial, que é aquela escala que realmente tem como finalidade aí o lucro, a escala principal é o objetivo aí do curso dos senhores. A gente também pode classificar os reatores de acordo com o modo de operação, e essa aqui é a classificação mais usada, até a mais normal. A gente consegue classificar esses reatores em descontínua batelada, que são aqueles reatores que operam igual uma panela de pressão, vamos assim chamar, né? A gente faz um carregamento de material dentro dele, fecha, deixa ele lá durante um determinado período de tempo, após esse tempo a gente abre e obtém os nossos produtos. A gente tem os reatores contínuos, que são aqueles que a gente possui alimentação contínua e retirada contínua, né? A gente alimenta reagente continuamente e retira produto continuamente dele ao longo da operação. E temos reatores semicontínuos ou semibatelados, que são aqueles que operam aí com entrada de reagente sem retirada de produto, com retirada de produto sem entrada de reagente. A gente tem vários formas de operação aí para o que a gente conhece como semibatelado. Então aí estão os 3 principais tipos de operação, lembrando que para operação batelada, normalmente a gente opera com volume constante, uma composição variável ao longo do tempo. Quando a gente fala em operação contínua, a gente opera normalmente com volume constante, composição constante. Lembrando que se a gente estiver tratando de um reator tubular, esse constante se refere à mesma seção transversal, né, ao mesmo comprimento do nosso reator, depois a gente vai ver isso com mais detalhes. E nos 3 modos de operação aí, semi-batelada, a gente pode ter aí volumes que são variáveis e composições que são variáveis, volumes que são variáveis com composição constante ou volumes que são constantes com composição variável. Tudo isso aqui depende do modo no qual esse semi-batelada será conduzido. Só para a gente simplificar graficamente, né, que é o exemplo do operador de operação do reator batelada, reator contínuo e do reator semi-batelado. Então, aí os 3 exemplos principais que a gente tem. Os reatores também podem ser classificados de acordo com a forma, né? Eles podem ser basicamente de 2 tipos, ou eles são do tipo tanque, que é esse tipo normal que a gente está habituado, semelhante a um becker aí de laboratório, né, que é um tanquezão. Isso aqui pode ser muito grande na indústria. E a gente tem os reatores do tipo tubular, que são tubos muito bem controlados, nos quais vai passar a nossa mistura reacional. Vamos relembrar aqui alguns conceitos importantes que a gente viu aí em outras disciplinas. O principal deles é a equação geral do balanço de massa,
Conceito fundamental aqui no desenvolvimento da nossa disciplina, né? O que entra mais o que é gerado, menos o que sai, igual aquilo que acumula no nosso reator. Isso aqui é a equação fundamental. Vocês vão verificar que todo o nosso desenvolvimento de balanço, todo equacionamento original dos reatores é baseado nessa equação aqui. Outro conceito que a gente precisa relembrar, taxa de reação, né? A gente precisa primeiro definir nossa taxa. A taxa ela é definida como a variação do número de mols do componente I em função do tempo e do volume de operação. Logo, a taxa, que apresenta essa nomenclatura aqui é Rzinho do componente I é igual a 1 sobre V, que multiplica a variação do número de mols do componente I em relação ao tempo. Vários fatores afetam a nossa taxa de reação, vocês devem recordar disso, vocês viram em cinética. Né? A gente tem as variáveis que são mais lógicas, como, por exemplo, a pressão, a temperatura e a composição de alimentação aí do nosso sistema. Quando a gente fala de sistema homogêneo, isso aqui é razoavelmente simples, essas aqui são as variáveis lógicas, mas quando a gente entra em sistemas heterogêneos, que são mais complexos por possuírem mais de uma fase, a gente começa a ter alguns fenômenos de transferência de calor em massa que exercem uma influência muito grande no comportamento desses sistemas heterogêneos. Isso aí precisa ser ponderado normalmente na nossa equação de taxa. Só para a gente recordar, quando a gente fala em taxa de reação, a gente tem aquelas reações que são classificadas como instantâneas, né, como, por exemplo, a transferência de elétrons, são extremamente rápidas, reações rápidas, né, como as explosões, ocorrem de forma muito rápida. A gente tem reações que são lentas, como, por exemplo, a degradação do ferro, aí, formando ferrugem, uma reação razoavelmente lenta. E temos reações muito, muito lentas, como as reações que acontecem nas transformações geológicas. Então, a gente tem taxas de reação de tempos muito diferentes, de acordo com as características aí dos nossos sistemas. As variáveis que influenciam na taxa, obviamente, já tínhamos falado da pressão, né? Quando a gente aumenta a pressão no sistema gasoso, a gente aproxima as moléculas, ao aproximar a gente aumenta aquela chance de contato, né? Lembrando a teoria das colisões, aquilo que vocês aprenderam lá em cinética, a gente aumenta a chance de que ocorra a taxa de reação. A presença do catalisador, obviamente, ao reduzir a energia de ativação do nosso sistema, a gente torna essa reação mais simplificada e mais rápida de acontecer. A temperatura também, a temperatura atua de forma muito similar à pressão, né? Ao aumentar a temperatura, o que normalmente acontece é um aumento da agitação molecular. Essa agitação molecular resulta em uma maior probabilidade de choque entre as partículas, mais uma vez, teoria das colisões, as partículas colidindo, resulta em reação química. Outra definição que a gente viu, que é muito relevante para a nossa disciplina, é aquela que caracteriza os reatores entre ideais e não ideais. Reatores ideais são aqueles reatores que a gente tem modelo matemático específico para representar e caracterizar esses caras, ou seja, a gente tem uma estrutura matemática conhecida, clara, consolidada, que representa bem a característica operacional deles. Os reatores não ideais, por sua vez, são aqueles nos quais a gente necessita de uma modelagem matemática específica, uma correlação de como a composição varia com o tempo específica e única para representar esse reator. Então, ele tem aí um modelo matemático normalmente um pouco mais elaborado. A gente também pode classificar os nossos reatores ideais de acordo com as definições lá que a gente viu na aula passada, né? Quanto ao modo de operação, ele pode ser descontínuo, semicontínuo, ou contínuo em si. A gente tem os tipos de reação aí entre reatores catalíticos e não catalíticos e como uma relação de fases como homogêneos e heterogêneos. Essas aqui são importantes, né? Mas não são as mais usadas. A classificação mais usada aqui na disciplina que a gente mais vai ver é essa daqui, ó, onde a gente define aí de acordo com a geometria do nosso reator. Basicamente, a gente vai trabalhar com duas famílias de geometria muito grandes, que são aquelas dos reatores perfeitamente agitados, nos quais vão estar incluídos os reatores continuamente agitados, ou CSTR, os reatores batelada e os reatores semi-batelada. Aqui vão estar essa grande família de reatores. E, por fim, temos a outra família, que é aquela dos reatores tubulares, nos quais a gente vai ter os reatores tubulares de fase homogênea, são aqueles no qual a gente tem apenas um reagente gasoso, os reatores de leito fixo, no qual a gente vai ter uma estrutura fixa contendo sólidos, que são os catalisadores, e no qual vai passar um fluido dentro da estrutura desse leito fixo, que está lá dentro imobilizado, e temos reatores de leito móvel, como, por exemplo, o reator de leito fluidizado, onde a gente vai ter a mudança
da característica de posição da parte na parte que é fixa, no leito fixo, né, que nesse caso é o catalisador, por meio do fluxo aí que vai passar do nosso fluido, do nosso reagente. Quando a gente fala em reatores ideais, aqui estão os três principais que a gente vai estudar, né? O reator batelada, que é aquele que possui composição uniforme em cada um dos pontos, ou cada um desses pontinhos vermelhos que eu estou marcando aqui na estrutura do nosso reator, possui exatamente a mesma composição, e essa composição ela varia ao longo do intervalo de tempo, ou seja, mudei o tempo, mudei essa composição. Os nossos reatores tubulares, a gente vai ter um fluido percorrendo esse tubo a priori. Vamos considerar que a gente não possui efeitos de antecipação ou retardo de mistura, ou seja, cada partículazinha vai passar nessa seção transversal aqui, que eu estou chamando de Z, exatamente no mesmo tempo, exatamente com o mesmo perfil plano de velocidade. E, obviamente, a composição permanece constante ao longo dessa seção transversal, muito embora ela se modifique à medida que o nosso fluido percorre o nosso tubo. E, por fim, temos o nosso reator de mistura perfeita, o nosso reator CSTR, que ele possui uma mistura uniforme aí, uma composição uniforme em cada um dos pontos, e essa composição é exatamente igual a essa composição que vai sair aqui do nosso vaso, vai sair do nosso tubo. Aqui eles têm um resumão de como é que funciona aí os reatores batelada, com relação às suas características operacionais, vantagens, desvantagens e uso. A gente tinha discutido isso aqui em março, estou trazendo novamente só para relembrar os senhores. Temos no semi-batelada, no CSTR, no PFR, no leito fixo, no leito fluidizado. Só para a gente ter uma noção aí, lembrando que o leito fixo e o leito fluidizado já são reatores aí com uso industrial, tá? Até o PFR são modelos hipotéticos e teóricos que a gente normalmente utiliza para desenvolvimento de estruturas e características aí para chegar nessa parte industrial, no leito fixo, no leito fluidizado. Aqui temos também algumas aplicações industriais desses caras, onde é que eles são utilizados, só para a gente lembrar as características gerais aí, de uso e operação desses caras, como uso recomendado, características de manutenção, etc. Então, vamos finalizar essa parte 1 da revisão aqui. Daqui a pouco a gente chega com a parte 2.